Convidamos o professor Jader Damasceno para palestrar os efeitos sociais de uma comunidade inclusiva em tempos de mediatização, abordando como a comunicação inclusiva impacta a sociedade e contribui para a democratização do acesso a eventos culturais e espaços históricos. Oi, boa tarde. Um prazer voltar a casa, né? Porque eu sou filho da terra, eu sou eirense também. Queria agradecer que meus pais estão aqui assistindo, estão tendo a oportunidade de ver minha primeira apresentação como um doutorando também, então fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Mas aí eu vou começar minha apresentação fazendo audiodescrição, porque já que a gente está falando de inclusão, um dos grandes desafios que a gente tem e deve exercer é o processo de audiodescrição, que é o mínimo para pessoas que são cegas, né? A gente fala muito de pessoas surdas e fala pouco de pessoas cegas ou de baixa visão. Hoje eu tenho também uma carteira de PCD, por causa de um acontecido na minha vida privada, e é exatamente por baixa visão que eu tenho minha carteira de PCD. Prazer, meu nome é Jader Damasceno, eu sou um homem branco, de estatura média, eu uso um protetor ocular do lado direito, tenho uma pele clara, barba por fazer, os cabelos escuros, curtos, quase na zero, e também uso um óculos de grau, formato tartaruga, meio quadradinho, e tenho as armações azuis. Estou usando uma camiseta branca com a inscrição de uma música muito conhecida, porque sou apaixonado por música brasileira, que é Tira Álvaro, do Cartola, e estou com a calça grande, jeans bem folgada e um tênis branco. O meu cenário é um cenário escuro preto, com telão ao fundo, uma mesa com flores brancas também e um adereço dourado. Esse é o começo da minha apresentação, para falar de inclusão e para falar de comunicação nessa era de mediatização. Por que falar de mediatização, né? Pensando nessa inclusão, o que eu acabei de fazer é exatamente entendendo que muitas pessoas vão ter acesso à gravação desse momento. Então, a gente já está falando de mediatização, que é um conceito relativamente novo, se a gente for pensar em sonoridade urbana, mas ele, na verdade, é do final da década de 80. Ele já é praticado e ele é pensado pelos estudos de cultura desde a década de 60, 50. Mas a gente vem entendendo ele hoje em dia, na contemporaneidade, como um fenômeno que não tem como voltar, né? Não tem como desvir. Porque a mediatização é exatamente esses atravessamentos das tecnologias e das técnicas às práticas cotidianas. A gente está na técnica e a técnica está na gente, elas estão imbricadas. Esse é o resumo, é tipo uma cápsula do que seria a mediatização. E aí agora eu vou começar a apresentar esse projeto para vocês. O nome do evento, como já diz, né, é Conectar no Passado. É engraçado pensar Oeiras pensando mediatização, né, porque é um discurso muito jovem nessa versão contemporânea digital, mas como é que a gente poderia pensar o turismo local a partir dessas experiências das redes, né? E aí, rede, a gente já está pensando em Manuel Castells, que é um teórico brasileiro, que fala sobre a gente não tem que lidar mais com a rede como a gente entendia no começo da internet. As redes, essas teias de comunicação, elas estão nas cidades pequenas, médias e grandes, e elas são impactadas da mesma forma, independente dos territórios. Tem um resumo do meu título. E aí, para quem está só ouvindo a apresentação no futuro, a partir das redes digitais, eu estou apresentando os slides e tem uma lanterna iluminando o caminho da minha pesquisa e do meu acompanhamento com vocês. Como é um trabalho dialógico, eu não estou aqui para fazer um monólogo. Qualquer pessoa que estiver na plateia, quiser fazer pergunta no meio do percurso ou pedir que eu volte, por favor, é só levantar a mão e dizer, não entendi. Ou, eu gostaria de saber.
Então, eu quero que vocês participem à medida de que vocês sintam a necessidade de participar, porque exatamente esse é o processo que eu acredito de educação paulo-freiriana. É um processo pedagógico emancipador. E eu prometi que tudo que eu fizesse, eu traria para Oeiras e para Teresina. É uma parte de ideia, né? Utopia de educação. Volta bem aqui. Os objetivos, né? Refletir sobre as práticas de comunicação no mundo, né? Entender criticamente a importância da acessibilidade a partir das redes e fora das redes, que é um off, e compartilhar experiências e trajetórias inovadoras. Eu sou doutorando do PPGMC, do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí. Eu sou membro de coletivos urbanos do Piauí e do Rio de Janeiro, atualmente. Também faço parte de grupos de pesquisa que estudam políticas de comunicação, inovação tecnológica, políticas de diversidade a partir da comunicação e acessibilidade também, e grupo de economia política da comunicação e da cultura e das tecnologias. Eu sou membro de uma cadeira das artes em Oeiras e também sou condecorado com a Urramar Frense pela minha contribuição comunicacional e artística ao estado do Piauí. Esse é um pedacinho do meu resumo e do meu Lattes, e toda vida que vocês verem um QR Code, se vocês apontarem, vocês vão ter acesso a alguma coisa que está no QR Code. Então, é outra forma de acessibilidade. Toda apresentação que eu produzo, toda a comunicação que eu faço, eu tento minimamente acessar esses caminhos de interação com os alunos, né, com os estudantes. Aí eu trago uma frase de Kandinsky que fala sobre toda forma e toda cor significa algum sentimento, né? Não existe nada no planeta Terra que não diga algo. Então, o ato comunicacional por a experiência coletiva é sobre pensar o comum. E o comum são práticas cotidianas, condensadas. A mediatização é uma realidade porque muita gente trabalhou para que ela fosse possível existir. Não existe Google, não existe inteligência artificial, não existe softwares, não existe Facebook, Instagram, TikTok, sem uma relação de contribuição coletiva, porque faz parte do processo histórico, né? Então, a comunicação que a gente tem hoje, ela só é possível porque tem uma trajetória histórica de muitos pesquisadores, muitos fazedores de cultura, muitos fazedores de arte, de literatura, de tecnologia, para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Aí eu trago para vocês, para imaginarem, o que é que vocês veem nessas imagens, e se alguém gostaria de arriscar, eu não vou demorar muito nessas questões, mas eu queria que vocês vissem o que é que vocês imaginam nas duas imagens. Alguém arrisca? Bandeira do Japão, né? A primeira imagem que vem. Engraçada, a bandeira do Japão foi criada por um artista plástico. Ele imaginou que o Japão é como uma gota de sangue. A gota de sangue caiu na folha branca e ele projetou a bandeira do Japão, que é simbolizando a condensação, ou seja, os traços hereditários de toda uma comunidade estão numa bola vermelha. Do lado, vocês têm alguma ideia? Bandeira do Japão. E uma bola de futebol. Essa bola de futebol eu trouxe para vocês porque é a representação de centro. Para o artista plástico japonês e para o japonês, nascido, nativo, orgânico japonês, isso é a vida dele. Essa bola é a representação do meu centro. Quando eu era criança, meu pai jogava a bola para cima. E essa era a visão que eu tinha. Tem um pesquisador chamado Nego Bispo, que ele é um pesquisador negro quilombola, faleceu há pouco tempo, um querido, inclusive, que o novo projeto de construção da cultura nacional recebe o nome dele, e é um piauiense. E ele diz que o centro do mundo não é todo lugar, é o lugar de onde você fala. Então, o centro do mundo não é um centro econômico, não é um centro tecnológico, é um centro cultural, de onde você se percebe parte. Falar de turismo seria compreender que mais importante do que a bandeira do Japão seria a compreensão da bola que meu pai lançava para o espaço, quando eu era criança.
Então, as referências que a gente vai entendendo para a produção de comunicação, mas também de acessibilidade, tem que passar por onde esse lugar está dizendo, por onde esse lugar diz, ou o que ele quer dizer. Para construir uma acessibilidade dentro dos conceitos de patrimônio, de história e de turismo, tem que ser pensado dessa forma. Tem que reconhecer a comunidade, o grupo, a sociedade, para só assim a gente pensar em acessibilidade. Não existe nós sem nós. Como eu posso chegar num centro histórico de Oeiras se em nenhum momento eu converso com a comunidade para saber qual a necessidade daquela comunidade? E aí a gente só vai produzir conhecimento, comunicação, a partir do reconhecimento do território. Essa é a primeira chave para a gente começar a pensar em acessibilidade em processos turísticos. E muitas vezes a gente esquece, a gente chega implementando uma realidade linguística, uma realidade, inclusive muitas vezes predatória, opressora, de uma realidade nossa ou outra, em uma comunidade que tem outra vivência. Tem um texto de Paulo Freire também, inclusive, que ele diz que ele estava em sala de aula, é um exemplo prático, e ele disse que perguntou para um morador da comunidade se quem era que era o analfabeto, se era um indígena com arco e flecha ou se era um caçador com a espingarda. E o morador da comunidade falou que o analfabeto era o caçador com a espingarda. E ele ficou curioso e perguntou por quê. E ele falou que a pessoa só pode ser analfabeta se ela estiver dentro de uma conjuntura onde analfabetismo está dentro da gramática. O indígena não tem o entendimento da gramática ocidental. Então, como ele poderia ser analfabeto? Como é que eu vou entender a realidade da acessibilidade do turismo de uma cidade sem viver ou vivenciar a cidade? Oeiras tem uma questão que é chamada de oirensidade. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma experiência coletiva a partir das emoções. Você não precisa ser natural, nascido na cidade de Oeiras. Você precisa ser apaixonado por Oeiras. Você precisa amar Oeiras, compreender a história. E é isso que vem o oirensidade, que é essa emoção que movimenta Oeiras. E essa é uma questão que a gente poderia produzir em outros espaços, em outros territórios, em outras comunidades, em outras localidades, em outras periferias desse Brasil profundo. Aí eu trago esse textinho básico para a gente entender, que é do Paiva, que é Paiva e Sodré, são pesquisadores, e eles falam sobre trata-se de um conceito de aproximação, né, desse lugar de troca. Então, mediatização seria como ou onde está a linha separatória das técnicas, das práticas, do cotidiano vivido. Então, a técnica me atravessa e produz em um sentido, e, ao mesmo tempo, as minhas práticas cotidianas atravessam as técnicas e fazem o que Sertor chama de gambiarras, que é muito comum quando a gente pensa nessas gambiarras como soluções a partir do conhecimento popular. E aí, a mediatização é esse lugar de não existe a separação, a gente já está mediando e está mediado. Ao mesmo tempo que a gente produz, a gente consome. Como é que a gente vai produzir esse material no cotidiano e ensinar para as comunidades produzir essa comunicação assertiva, se a gente não conhece o território, né? Eu trago da Saldanha, que é uma professora da Universidade Fluminense, que foi minha professora, a Patrícia Saldanha, ela também estuda o conceito de mediatização a partir da saúde. Aí ela estuda o processo de doenças raras na comunicação, né? Como é que a comunicação tem produzido técnicas e tecnologias e tem se apropriado delas para dialogar com as comunidades sobre doenças que são pouco visíveis, né? E que o Estado negligencia. Ou doenças que, além de raras, elas foram negligenciadas por tanto tempo que elas retornaram, como Calazar, por exemplo. E aí, a partir dos estudos de mídia e dessa compreensão do território como um lugar importante para entender as técnicas, que ela apresenta o conceito de mediatização, né, que é passar pelo sentimento do território para entender esses lugares de atravessamentos. O papel da comunicação é sobre análise e relações, né?
Eu não sei se vocês sabem, mas assim, 1900 é um período, um centenário muito complexo, porque é nele que a gente começa a formar muitas categorias dos nossos conhecimentos científicos ocidentais. E nele a gente também começa a trocar essas experiências do modelo de ocidentalização das relações e da cultura nesse percurso de século. E o termo comum, o termo comunicação, o termo comunidade e o termo cultura nascem todos da mesma raiz cultural, da mesma raiz etimológica, que é a relação dos corpos e dos sujeitos a partir do reconhecimento. Então, o papel da comunicação, seja ela analógica ou seja ela digital, pensando a mediatização ou pensando modelos tradicionais, é exatamente criar conexões afetivas com o território e com as pessoas. Então, falar de turismo sem pensar essa relação afetiva é a gente continuar enxugando gelo. Eu não vim exatamente falar de turismo. Eu demorei esse percurso inteiro para falar isso para vocês, para não decepcionar vocês de cara. Eu não vim falar de turismo. É como se eu dissesse, quem tem medo do turismo? O que eu estou apresentando para vocês não é o turismo. O que eu estou apresentando para vocês é quem tem medo. Eu quero dar minimamente instrumentos para que vocês comecem a questionar o que falta na produção do conhecimento, na produção prática, né, que aí seria praxis, que é conhecimento e prática, no cotidiano das comunidades que querem aderir à acessibilidade e ao turismo local. É dar instrumentos críticos para perceber essa comunicação outra que não é hegemônica. E aí eu vou dar exemplos mais práticos para vocês entenderem isso. Essa é uma das minhas últimas pesquisas que eu fiz, que eu levei para o Encontro Nacional de Comunicação sobre Oeiras. E aí foi uma enxurrada de críticas, porque muita gente não queria entender isso como uma mediatização. Durante o período pandêmico, Oeiras construiu uma tecnologia, ou reviveu uma tecnologia de radiodifusão para a educação infantil. E aí, quando a gente fala de mediatização, a gente já associa essa técnica rapidamente à era digital. E aí a gente vai levantar mais à frente, na apresentação, outras questões sobre essa era digital, né? Que é essa diferenciação, essa separação, que muita gente não entende que é um letramento. É a mesma coisa de falar em Libras, em línguas de sinais, como o meu J, que eu estou fazendo, e o meu símbolo, para falar de Jader, e bater palmas, aplausos. É um letramento. Acontece. E esse letramento é um processo cultural de decantação das práticas cotidianas. Então, falar sobre mediatização na era digital, a partir das técnicas analógicas, é um desafio imenso. E boa parte das crianças no período pandêmico de Oeiras foram alfabetizadas a partir da radiodifusão, que por muita gente já disse, e diz aí aos sete ventos, que a rádio morreu. Imagine essa rádio produzindo conhecimento cultural, conhecimento turístico e conhecimento pedagógico nos confins do Brasil profundo. Tem lugares que não tem computador, tem lugares que não tem internet, tem lugares que não tem celular, tem lugares que não tem papel, mas esses lugares muitas vezes até nem tem TV, mas muitas vezes tem rádio. E aí falar sobre turismo, sobre comunicação, sobre mediatização, sobre afeto e território, é imaginar que essa prática pedagógica é uma prática muito potente contemporânea. Ou aqui aí eu vou começar a trazer brincadeiras com vocês. Se nesse momento alguém tiver alguma dúvida dessa primeira etapa, se quiser fazer alguma pergunta sobre essa primeira etapa, a hora é agora. Eu sempre vou botar alguma obra clássica tirando alguma piadinha. Pode fazer. Seu nome, aí você diz o nome e você faz a pergunta.
Tem 2 amigos meus que estudam telecurso e como é que eles se transformaram em trabalhos digitais agora pela Globo. Uma delas, inclusive, é a Maria Clara. Telecurso 2000. Uma das minhas amigas, a Maria Clara, ela estuda Telecurso 2000 e como ele foi encerrado para uma produção de campanhas da Globo atualmente. Ela está também no doutorado junto comigo e ela pesquisa exatamente o porquê que encerrou o Telecurso. Já que tem muita gente que não tem a oportunidade de estudar o telecurso, seria uma porta, né? E aí a gente espera que essas pessoas elas tenham acesso à internet, que elas consigam exercer as funções de letramento e literacia dentro da internet, sendo que a minha geração, que eu sou um homem de 35 anos, essa geração é uma geração emergente à tecnologia. Ela não nasceu na tecnologia. Então, a minha geração já tem uma dificuldade absurda com práticas digitais. Imagine as gerações mais antigas. E aí eu estou botando mais experientes. Aí eu estou botando também uma questão de que o mundo digitalizou a tal ponto que a gente esqueceu de como é que ele vai ser atravessado pelos corpos outros ou os corpos marginais. E aí não entendem marginais como um crime, que no Brasil é comum perceber esse termo como se fosse algo criminoso. E marginal é que está à margem, que não tem acesso a políticas públicas. Eu estudo, na minha pesquisa de doutorado, isso, essa comunicação marginal, essa comunicação que é feita nas gambiarras de setor. E aí, pensando nisso, imagine pessoas que trabalham, ralam a mão no cimento, se elas vão ter o polegar para digitalizar no banco. Essas práticas são práticas de mediatização. É como as técnicas nos atravessam no cotidiano, mudam a realidade cotidiana, e ainda assim elas não são inseridas na realidade de determinados grupos. Eu dei o exemplo do polegar como assinatura. Tem gente que não sabe assinar o próprio nome, então assina com polegar. Como é que assina com polegar se não tem mais digital? Essas são questões que a gente não pensa. E a gente só vai começar a pensar se a gente começar a conviver com essa realidade, ou praticar um exercício de mover os nossos corpos a essa realidade. Enquanto isso, a gente não vai perceber. E vai ser difícil perceber essa realidade. Mais alguém tinha alguma pergunta? Mais alguma questão? Algum apontamento? A tecnologia está trabalhando contra porque não quer que façam pergunta. Pronto. Boa tarde, eu sou Edna, do Polo de Castelo do Piauí. Sobre essa questão das tecnologias, né? Hoje, a tecnologia ela adentrou tanto a vida do indivíduo e todos eles, que a gente tem a questão das assinaturas digitais. Aquele que é analfabeto digital, né? Chega um momento em que ele não tem essa acessibilidade para o banco, para várias outras demandas da vida cotidiana, porque ele simplesmente é analfabeto digital. Ele não sabe acessar um celular, ele não sabe acessar ao computador, e eu coloco exatamente essa dificuldade, né, dos marginais, como você coloca, com essa questão das tecnologias, principalmente as gerações anteriores a essa tecnologia, que não conseguiram se adaptar. Pronto. Oi. É muito real. Oi, voltou. É muito real o que você está falando, mas a gente tem que pensar essa territorialidade em outros sentidos também. Não é só as pessoas com idade que não conseguem emergir para a tecnologia. Então, isso é muito complexo. Existe um sistema. Há pouco tempo eu estava produzindo uma parte da minha tese, que é exatamente pensar uma questão, uma problemática, que é por que a gente imagina que a modernidade ela é inevitável, ela vai nos atravessar e ela vai ter que ser aceita a qualquer custo, sem pensar nas realidades, porque a modernidade é uma representação simbólica do capital.
Então, pensar a modernidade não é pensar o avanço coletivo, as necessidades coletivas, as conquistas coletivas, as demandas coletivas, é pensar sobre consumo. Então, se você não está se adequando ao digital, mesmo que esse digital lhe atravesse cotidianamente, você é um sujeito que merece ser descartado, porque você não produz para o mercado. E aí é uma grande crítica. A gente tem entrado numa era que vai ser inevitável fazer questões, aprofundamentos no turismo, na comunicação, nas arquiteturas, nas biologias, que é essa questão, o debate de inteligência artificial. Quando me convidaram para vir para cá, eu disse, eu vou fazer um percurso para as pessoas entenderem a que nível essa comunicação digital, essa mediatização dos afetos, essa digitalização dos territórios, elas podem ser pensadas como local crítico no turismo. Porque não é só você botar na internet o prédio, a foto do prédio. É de que forma que eu estou botando isso? Porque é um território que vai ser exposto. A gente está convidando o território a pensar aquele lugar a partir da internet? Ou a gente está botando porque acha que é o suficiente? Quem acessa, acessa de onde? Vai entender como? Vai ler como? Vai ouvir como? Então, para fazer essas perguntas, é interessante que a gente entenda o que é esse efeito de mediatização da nossa realidade, para que depois a gente pense em nossas categorias, né, de educação, de ensino, essas separações, essas caixas universitárias. Aí, pensando nessa realidade, eu trago como forma material decantado, né? Esse teórico que apresenta aqui, está até cortando, é o material do Raymond Williams, que é um pesquisador, um teórico britânico. E ele é um dos grandes nomes para pensar esse chão da fábrica, para pensar a comunicação, para pensar a cultura, para pensar o cotidiano. E aí ele apresenta esse chão da fábrica como você só conhece o seu pensamento, a sua fala, só o chão que você pisa. Não tem como a gente pensar uma comunicação, um turismo, estudos de ensino superior, sem entender a territorialidade, sem entender o chão que a gente pisa. Então, você só pode falar a partir disso, que é teoria e prática. E o Raymond Williams é um dos grandes teóricos dessa área, porque a família dele era de trabalhadores de fábrica britânica, no modelo de revolução. Então, quando começa a surgir as novas tecnologias, naquela época era a TV, ele começa a fazer os questionamentos de teoria e prática. Como é que a gente está aceitando essa comunicação e de que modo essa comunicação está atravessando a nossa comunidade? E meu pai, minha mãe que trabalham na fábrica, e os meus amigos que trabalham na fábrica. E aí ele começa a pensar essa forma, conteúdo e cultura é forma, conteúdo decantada. São processos comuns que atravessam uma comunidade, que depois de tanto atravessar essa comunidade, elas se consolidam, elas deitam da superfície no solo, decantando, condensando aquela realidade. Então, só passa a ser cultura quando o processo de comunicação de comum, daqueles traços de comunidade, passam a ser relativos a todos. Aí a gente reconhece as práticas culturais, as relações de políticas culturais. Como você pode esperar que um político produza ou pense numa legislação de acessibilidade para o turismo se ele não tem contato algum com esses processos de comunidade? E a gente vive num momento de política partidária, mas, além disso, é política de representação. Eles são representantes. Se eles estão lá, eles estão representando quem? Não estou aqui falando de político específico, viu? Eu vou levantar logo que eu não quero ser cancelado, apesar de não ligar para isso. Podem cancelar. Mas é sobre quem você está querendo que lhe represente. Se eu sou uma pessoa que pesquisa acessibilidade, se eu sou uma pessoa que pesquisa comunicação, cultura, processos políticos, quem eu quero que me represente? O professor que eu estou me tornando é o professor que eu não tive e que eu queria ter tido.
Então, eu estou me tornando o chão da fábrica, como diz Raymond Williams. O reconhecimento do meu território e das minhas práticas cotidianas. E aí, meu filho, e isso nesse mundão digital, é difícil demais, porque só para chegar aqui eu levei mais de 12 horas, de ontem para hoje, de antes de ontem para ontem, na verdade. E aí é complicado você chegar aqui e ainda acreditar em sonho, utopia. O Galeano costumava dizer, em Cartas para a Esperança, que a utopia é o horizonte. E toda vida que a gente caminha, ela afasta. E para que a gente acredita na utopia? Para que a gente continue caminhando. Porque sonho e utopia, imagem, cultura, é só dessa forma, só se constrói coletivamente. E aí, mais na frente, eu vou trazer teoria e práticas para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente pode produzir, a partir dessas críticas do cotidiano e da comunicação, práticas no mundo real. O Nego Bispo apresenta... já ia mostrando demais para vocês, desculpa. O Nego Bispo fala sobre o centro da pessoa ser de onde ela fala. Quando ela se reconhece no lugar, na territorialidade, no espaço, ela conflui, ela não influi. Confluir para ele é como o rio. Os rios vão confluindo e se encontrando, e cresce e vira o grande mar. Então, a consciência coletiva são confluentes, a comunicação é confluente. E aí eu trago para vocês exemplos práticos para vocês entenderem esse processo. O que é orgânico e o que é prática cultural ou sintética. Orgânico é tudo aquilo que é natural. Práticas culturais são práticas sociais. A gente decantou e virou uma prática coletiva, então virou um processo de cultura. Aí ele chama que é sintético. Porque não nasce orgânico, mas a gente constrói. É uma síntese, né? O que seria orgânico e sintético? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Eu já falei, não é um monólogo. Estou aqui para conversar com vocês, não precisa, eu não mordo. Tá, como ninguém falou, eu vou dar andamento. Orgânico seria o homem, a paisagem, apesar do agrotóxico, que depois vai matar a gente, e todo aquele horizonte de fundo. Já cultural é tudo que ele está envolto. Parece que a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de tecnologia. Tecnologia é o fogo. Tecnologia é a pedra lascada. Tecnologia não é só o computador ou o celular. É um modelo de tecnologia. E a tecnologia, ela representa a necessidade de um homem, quando eu digo coletivamente, de uma sociedade no seu tempo. Ela não existe materialmente se não existir a necessidade no tempo. Alguém precisou, coletivamente, condensar uma prática e virou o celular, que todo mundo usa, que mais tarde virou o Pix, que todo mundo usa. Vou passar aqui para vocês entenderem. Olha a mão dele. Essa é a maior barbárie do que seria ser sintético e de processo cultural. Ele está com a mão direita segurando a marcha. Eu estou falando de acessibilidade? Sim. Quantos carros vocês veem pela rua que a marcha é do lado esquerdo para as pessoas que são canhotas? Nenhum. Nenhum. Isso é uma prática cultural. Isso é sobre acessibilidade. A gente não percebe que a acessibilidade não é só a rampa, é também a rampa. A acessibilidade é o braille, é também o braille. É a Libras, é a Libras. É a audiodescrição, é a audiodescrição. Mas a acessibilidade passa por coisas que a gente muitas vezes está tão já se tornou tão hegemônico culturalmente que a gente nem percebe. As cadeiras com 2 locais para pessoas que são corpos maiores. É acessibilidade. Os corredores de ônibus que os corpos maiores não passam. A marcha, que é sempre do lado direito. Então, a pessoa que é canhota, ela vai ter uma dificuldade redobrada para isso. O nosso olho ocidental lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Os indígenas liam a realidade deles dessa forma?
Não. Os asiáticos leem os papiros dessa forma? Não. Eles leem de cima para baixo, independente de onde está o código. Os indígenas não têm letras como a gente entende no mundo ocidental. Então, a forma deles lerem é pela oralidade, é a memória que não morre, é a memória construída coletivamente. Por que o Ocidente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo? Porque foi colonizado. As pessoas com baixa visão em algum dos olhos vão ter dificuldade para entender e localizar a geografia do espaço, assim como a geografia do papel. Dentro do marketing existe tecnologia chamada de zona áurea, zona de imagem, que é lido a partir da leitura da escrita da esquerda para a direita. Zona áurea, porque o nosso olho lê rapidamente esses dois pontos. E o direito superior e o esquerdo inferior, eles têm uma dificuldade de leitura dentro da publicidade. Parece que a gente não está falando de acessibilidade, a gente está falando de acessibilidade. E os corpos que não conseguem ler com facilidade, faz o quê? Descarta. E aí, quando eu boto essa imagem, é muito louco, porque a gente não costuma pensar no cotidiano nessa mão que passa na marcha. Sim. E aí, por exemplo, a pessoa que é destra, ela não é destra a qualquer custo, ela não é canhota a qualquer custo. Hoje eu escolhi ser diferentão e vou escrever como mão esquerda. E essas práticas cotidianas, elas são introduzidas de uma forma tão violenta na nossa realidade que a gente não entende por que algumas crianças e alguns adultos têm dificuldade em ler em público, escrever em público. Por que algumas pessoas não conseguem verbalizar que têm dificuldade de baixa visão, procurar um especialista. O cadeirante de ter acesso a espaços públicos, e quando ele tem acesso vamos dizer, da arquitetura do espaço público, ele não necessariamente consegue acessar emocionalmente. Por quê? Porque é um lugar hostil, que é chamada de arquitetura hostil ou violenta. E eu não queria trazer esse detalhe, mas eu vou trazer. O Centro Histórico de Oeiras, da minha cidade, eu tenho muito orgulho de dizer que ele ainda tem paralelepípedos na rua. Mas eu fico sempre me questionando até onde essa arquitetura de patrimônio, de memória coletiva, até qual o limite dele para a acessibilidade. Porque paralelepípedo, para um cadeirante, gente... Aí eu vou só fazer o gesto que é para não xingar. É muito difícil. E a gente não costuma pensar, a gente entende a responsabilidade do IFAM em manutenção do patrimônio, da memória, mas a gente não já deveria ter pensado em rampas, em corredores para cadeirante em centros históricos? Além disso, ciclovias, elevadores. E é muito difícil, porque a gente vai mexer numa coisa chamada Constituição. A gente vai pensar em políticas públicas. Eu estou fazendo um atravessamento, eu estou trazendo vocês de uma etapa que é entender o que é mediatização, reconhecer características de práticas do dia a dia, e a gente vai começar a olhar para outras questões. Olha, a cadeira, eu trago uma foto de Oeiras, do Centro Histórico de Oeiras. É um lugar, eu pedi, inclusive, para minha mãe ir atrás dessa foto, porque eu não estava achando na internet. Olha, a internet não tem tudo. É igual aí, ela vai mentir para vocês algumas vezes. Então, cuidado com as práticas de inteligência artificial. Eu pedi para minha mãe, e aí chegou essa foto que é emblemática. Orgânico seria o hábito do oeirense de sair das suas casas no domingo para levar a criança para brincar na praça. E aí que é uma coisa mais sintético do que essa cadeira de plástico. Muita gente não consegue imaginar que a cadeira só passou a existir depois do desejo. É como se ela fosse ontológica. Eu nasci e, de repente, a cadeira já existia. E ela não existia. Uma prática cotidiana das cidades do interior é que as cadeiras eram de macarrão. Elas eram mais confortáveis e tudo mais. Mas por que todas as cadeiras, hoje em dia,
para ser mais rápida, mais prática, são feitas de material sintético de plástico que demora séculos para se decompor e a gente acha isso natural. São práticas culturais decantadas, a gente nem percebe. E aí a gente vai avançando, pensando em processos de cultura, né? Que são saberes enciclopédicos, esses saberes decantados, que é coisa mais incrível do que cultura compensada pela oralidade. E esse pessoal, as populações, as comunidades que pensam oralidade não vão entender o nosso braille, a nossa Libras, do mesmo jeito de uma pessoa que vive no centro. Uma pessoa que vive no centro de Oeiras não vai perceber a oralidade de uma comunidade ribeirinha da mesma forma. As tecnologias e as técnicas vão chegar em cada território de uma forma diferente, díspare. E com buracos, crateras abissais de profunda. Se a gente não começar a fazer esses questionamentos, a gente não vai, sinceramente, fazer uma educação crítica e uma educação emancipadora honesta. A gente vai continuar tampando o buraco. Então, pensar nessas práticas do cotidiano, né? Aí eu trago o Gramsci para falar disso, que é um teórico maravilhoso, que ele escreveu cartas enquanto estava preso por ser um preso político. E ele é um dos grandes teóricos que pensa a hegemonia como esse discurso, essa cultura hegemonizada, condensada a tal ponto que parece que é natural. E não é, é uma questão histórica. E aí eu mexo com o vespeiro que a gente tem aí, ó, desde quando a gente pensou a redemocratização de uma forma incompleta, que são os artigos de lei sobre direito à informação, à comunicação e à cultura. Falar de turismo, falar de mediatização, é falar de comunicação e cultura, pensando uma decantação, uma condensação das nossas experiências no tempo. Voltar para o rádio é pensar de que forma que uma comunicação é obsoleta ou não obsoleta, como que ela pode atingir ou não atingir uma sociedade. O artigo 22 fala sobre o direito econômico, social e cultural, indispensável à dignidade livre de todos os homens. Se nem todo homem tem acesso à comunicação, à cultura e à economia, então a sociedade não é livre. Se nem todo mundo tem acesso ao turismo, à responsabilidade e à preservação, essa sociedade não reconhece o próprio território. Isso são processos de política pública. O artigo 24 fala sobre o direito ao lazer, né? O prazer e o lazer. E a gente não reconhece isso como um hábito, porque você só se torna alguém social quando você está dentro do direito e quando você é um produtor. Quando você produz. Quando você deixa de produzir, você deixa de existir. E a gente não reconhece práticas culturais do cotidiano. A abertura do evento foi o grupo de bandolins, de congos jovens. É a cultura sendo passada, mas ao mesmo tempo é um processo de emancipação a partir de um artigo de lei que a gente não reconhece porque a gente não conhece. Além de educar, ele também é um processo de emancipação cultural. O artigo 26 fala sobre os direitos humanos, né, que deve ser gratuito, inalienável, horizontal, circular e laico. Ter uma cruz dentro de um escritório parlamentar diz para a gente que o Estado não é laico. Então, a gente não está seguindo a nossa própria lei. Tem um ditado que diz que toda cidade que cresce ao redor da igreja, ela não cresce, ela estagna, porque a hegemonia está dentro do prazer do conceito moral e não ético. A missa acontece, muitas práticas de Oeiras só acontecem depois da missa. Além de ser uma prática cultural, que aí pode ser compreendida como patrimônio, pode também ser compreendido como um processo litúrgico de catequização coletiva das práticas sociais. É um processo político. Não é política partidária, não levem isso para os tapetes, não é sobre isso, é sobre o reconhecimento de práticas coletivas enquanto sujeitos de troca.
Se o meu grupo ou um grupo X quer fazer uma apresentação cultural na Praça das Vitórias, mas está tendo uma missa, eu não vou poder fazer essa prática cultural porque a missa está acontecendo. Até onde? Aí vem as perguntas. Até onde é respeito cultural e até onde é uma prática de poder hegemônico cultural? Não vamos ter respostas fáceis, porque respostas fáceis não são respostas, né? São desculpas. Então, essas questões devem ser pensadas coletivamente. Eu nem sei quanto tempo eu estou, viu? Já qualquer coisa me grita. E aí eu trago mais uma coisa que eu estou falando desde o começo, para a gente começar a pensar esses termos. Não. A gente tem um carinha chamado Deleuze e outro chamado Spinoza que pensa afeto. Você só vai pensar processos de turismo, de compreensão da mediação, quando você entender os atravessamentos. Você só atravessa e você só é atravessado a partir de aproximação de afetos, afetações. Eu sou afetado à medida que eu afeto, e aí tem o afeto enquanto matéria, e tem afeto enquanto sentimento de memória. E aí eles trazem essas duas separações. Para Spinoza, o que é afeto seria esse processo de desejo. Eu só consigo identificar esses afetos da arquitetura, da geografia, das necessidades do outro, a partir do momento que eu sou tocado por eles. E que pode ser fisicamente, no meu caso, eu perdi uma parte da minha visão, ou seja, eu fui afetado pelo destino de outra pessoa, pela escolha de outra pessoa, a minha realidade, e eu começo a perceber o afeto da afetação, que não quer dizer de emoção de amor, não é afeto de amor, é afeto de afetação, e ao mesmo tempo eu posso entender isso por uma compreensão de aproximação afetiva sem toque, que não é físico. E aí a gente só vai pensar esses horizontes possíveis, utópicos, de pensar uma arquitetura e uma geografia, uma espacialidade, uma comunicação para o turismo a partir do momento que a gente se deixar afetar, à medida que a gente reconhece que quando a gente chega no território do outro, a gente afeta a realidade dele. E muitas vezes a gente não é o salvador da pátria. Às vezes a gente é um opressor. E nem percebe. Porque, às vezes, essas comunidades não querem ser afetadas por uma realidade que é violenta. E a pedagogia, muitas vezes, é muito violenta. Eu trago exemplos práticos de como afetar. Existe um coletivo urbano chamado Projetemos, que eles projetam em arquiteturas, eles são projetores independentes, que a gente chama de videomaker, que são produtores de audiovisual, eles projetam em arquiteturas cenas do cotidiano, realidades que precisam ser comunicadas. Aí você está dirigindo na cidade, não consegue ler uma notícia, não consegue pensar sobre a cidade. De repente você passa no sinal vermelho e você para. Você olha para o lado, tem uma projeção no MAC, que é o Museu de Arte Moderna de Niterói. E é uma animação de um artista plástico que fala sobre realidade de Niterói, como as crianças de Niterói têm brincado, têm pensado a cidade urbana. Esse é o exemplo que eu trouxe para vocês. E ele projeta com a bicicleta e uma bateria de carro. E aí a gente está falando de mediatização, porque são tecnologias gambiarras ou não, atravessando a realidade cotidiana e cultural de uma sociedade. Outro exemplo são mapas afetivos. Mapas afetivos têm se tornado muito comum ultimamente. Eles são mapas digitais, onde artistas, produtores, intelectuais, professores, comunidades organizadas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, entre outras, têm pensado a geografia da cidade a partir das afetações. Esse é o mapa afetivo. Se vocês botarem a câmera para o QR Code, vocês vão ter acesso a esse mapa. E também por Projetemos anteriormente. Esses mapas, cada pessoinha que aparece ali na foto, quando ela chega nesse lugar, ele acessa o site Projetemos, o site do mapa afetivo, e diz, olha, esse restaurante é bom, ele fica do lado do prédio X, que tem uma história de tal e tal ano, eu conversei com o dono, o prédio foi construído com tal arquitetura, com tal coisa. Então, as pessoas vão, a partir das experiências delas, narrando a arquitetura da cidade e vendendo, através da era digital,
uma geografia espacial. E esse site está sendo adequado para pessoas que são cegas. E então, os textos estão sendo passados também transmitidos por áudio. Se a inteligência artificial serve para alguma coisa, que ela sirva para todos. Então, esses áudios estão sendo produzidos a partir das escritas por inteligência artificial. E é uma experiência maravilhosa ver esse mapa, porque se você chega nesses lugares, são várias cidades. No catálogo da lateral, tem lugares infantis, lugares para namoro, se você quer comer bem, tomar um café, bater um papo, encontro, e tem outros, e tem várias cidades. E aí eu trago mais um exemplo, que é o mapa sentimental. O mapa sentimental, esse mapa sentimental é um mapa sentimental produzido para Teresina. Ele tem essa versão digital, que está no QR Code, e com vários pontinhos, e cada pontinho vem dizendo o horário de funcionamento, como ele pode ser acessado, se existe acessibilidade, quem recomenda e por que recomenda e qual é a história. E eu trago para vocês, porque não adianta eu fazer críticas sistêmicas sem apresentar alternativas. Essa daqui não foi produzida por nenhum estudante de turismo. Foi produzido por estudantes de arte plástica, que convidaram arquitetos, pedagogos, historiadores para produzir esse mapa afetivo. O que eu quero provocar em vocês é dar ferramentas para que vocês imaginem modelos outros para além da realidade. Eu quero que vocês comecem a olhar horizontes possíveis, é utópico. Como eu posso produzir um mapa sentimental de Oeiras? Como eu, coletivamente, posso produzir de Santa Rosa do Piauí, de São João da Vajota? Mas aqui não tem nada. Será se não tem nada ou a gente já normalizou as nossas experiências cotidianas? Quem vem de fora não conhece algumas práticas. Como é que eu faço para as pessoas conhecerem? As comunidades que eu quero expor querem ser expostas. Antes disso, eu vou lá e digo, olha, eu estou montando isso, eu queria saber se vocês podem me ajudar a montar. O que é que vocês têm para me educar sobre a comunidade de vocês? E aí a gente pode produzir nesse modelo, porque esse modelo de Teresina, ele é feito no modelo de papel, ou seja, tipo panfleto, tem ele digital e tem ele em audiobook. Então, são experiências de mediatização. Volto de novo. Tecnologia não é necessariamente o computador. Oeiras já deu a prova que é possível educar pela radiodifusão. É outro modelo e outra prática, né? E aí, eu queria saber se a gente quer mais algum papo, se vocês têm alguma pergunta, se vocês gostariam de alguma indicação, de alguma orientação, que a gente meio que está caminhando para o final. Aí tu diz o nome, o nome, a cidade e o CPF, para a gente fazer brincando. Você tem que levantar de onde está o... Vem aqui, vai dar certo. Boa tarde, meu nome é Evelyn, eu sou da UESP, Torquato Neto, e eu sou nascida e criada no Amapá. Uma coisa que o senhor falou que tem muito a ver com a região que eu nasci, lá tem muitas comunidades de povos indígenas, descendentes. O que acontece na questão que envolve tanto a tecnologia, a educação, como a informação? Nessa área que tem os ribeirinhos, eles moram na beirada do rio Amazonas. O que acontece? Eles não têm acesso à educação. Os que têm, ainda por cima, é de uma forma bem precária. Pelo fato de eles viverem numa área remota, de difícil acesso, muitos professores também não querem trabalhar, porque tem que ir de canoa, de navio ou balsa, algo do tipo. E nas poucas escolas que a prefeitura consegue fazer, ainda é de uma forma muito precária. É simplesmente uma... A casa de ribeirinho é uma casa trepada, ela é levantada e não tem nem sequer parede, simplesmente só tem um chão e só tem um telhado. Então, eu acho que a tecnologia, a informação, a educação seria muito necessária nessas áreas. Porém, como eu posso dizer, é uma comunidade esquecida. Eu sei disso porque eu sou da região, mas é algo muito comum na região norte, principalmente na comunidade dos descendentes de povos indígenas.
Então, acho que a Constituição de 88, ela fala que todos nós temos direito à educação, à saúde e à segurança. Porém, como o senhor também disse, que é a questão da cultura, né? Às vezes a gente quer ajudar, porém acaba sendo oprimindo as pessoas, sendo opressor. Nesse caso, o que acontece que é falta de investimento, é uma comunidade esquecida, e eu sei porque eu sou de lá. Obrigado pelo depoimento, né, pela sua questão. Uma coisa que a gente pode fazer, já de cara, assim, eu gosto de achar soluções e posso indicar caminho de pedras. Se graças às deusas e os deuses e as entidades puderam me ajudar até esse percurso, foi descobrir caminhos e mapas de pessoas que produzem, sabe? A universidade, a academia, as instituições de ensino superior, elas são muito violentas, elas são difíceis, e elas são difíceis por vários motivos para acessar. Quando você diz, pensando na minha fala, sobre não ser um opressor, não se tornar um opressor, a primeira forma que você pode fazer numa comunidade é pensar como chegar nessa comunidade. Eu não posso chegar lá dizendo a minha realidade, a minha etimologia, a minha linguagem. Oi, tudo bom? Eu quero entender você. E aí, nessa hora, você afeta e é afetado. E aí você vai descobrir caminhos, que a gente chama de tecnologia social, caminhos para desenvolver uma comunicação não violenta, uma cultura não violentadora. É a partir do momento que você se dispõe a perguntar quem é a pessoa. Você não chega para a pessoa dizendo, e a pessoa preta, a pessoa branca. Você pergunta, qual o seu nome? Você não diz, a pessoa trans, a pessoa hétero, a pessoa binária, não binária. Você pergunta, qual o seu nome? As pessoas têm identidade, as comunidades têm identidades. Elas têm uma coisa chamada de espírito. E espírito não é religioso, o espírito é uma energia cognitiva trocada coletivamente. Espírito é o que a gente não percebe na matéria. E aí eu não estou falando de religião mais uma vez. Quando a gente fala como ciência epistêmica, epistemológica ou paradigma, quando a gente fala em espírito, a gente está falando nesse lugar da não visível. A matéria é visível, o que a gente reconhece, mas não toca, é espírito. A cultura é um processo que ele é um espírito condensado. É curioso. Aí, para você entender essas comunidades, você tem que chegar e estar disposta a ouvir a comunidade antes de impor a comunidade. E aí tem outros meios. Hoje em dia tem a rede de rádio Iambim, que é uma rede de rádio comunitária a partir dos povos originários. E é produzido por indígenas que estudaram comunicação. E aí eles voltaram para as comunidades para produzir comunicação a partir do local de fala. Lá no começo eu disse que a gente só reconhece o lugar a partir do chão que pisa. É a mesma coisa, não existe nós sem nós. Para essas comunidades serem ouvidas na comunicação e na cultura, elas precisam fazer parte do processo da comunicação e da cultura. Se você só chega lá implementando processos da cultura ocidental, a gente vai ser um violentador. E aí, mais uma vez, eu recorro a Paulo Freire, que é o desafio da gente ocupar o lugar, mas sem ser um violentador, porque às vezes a gente sai da posição de violentado para violentador, né? De oprimido para opressor. E esse fato das afetações é o que vai nos permitir produzir cultura, conhecimento e um turismo acessível. Não vai existir turismo acessível, não vai existir comunidades coletivas sem reconhecimento do outro e que o outro fale. Eu não vou conseguir entender Libras, eu não vou conseguir entender Braille se eu não tiver contato com as pessoas que vivenciam essa necessidade. Eu não vou conseguir botar a rampa do lado certo do cine-teatro se eu não conviver com as pessoas que acessam o cine-teatro.
Eu não vou saber a largura exata como arquiteto de uma rampa, sabendo que as cadeiras de roda têm dimensões diferentes. Como é que eu vou saber? Tendo acesso e contato com as pessoas dessa realidade. E aí, você que é da comunidade, o seu papel enquanto intelectual, que intelectual não é educação formal, intelectual é o comprometimento com o conhecimento. Você é comprometida com a ciência e você volta para a sua comunidade para apresentar para ela o que o mundo tem para oferecer. Isso é que é ser intelectual. Então, intelectuais não necessariamente precisam ter curso superior. Intelectuais precisam ser comprometidos com o coletivo. E as comunidades quilombolas, ribeirinhas, as comunidades no Rio de Janeiro, em Teresina, a comunidade do Poti é um exemplo maravilhoso para isso. É comprometimento. Existem intelectuais muito incríveis que não estão dentro da academia. Isso é fenomenal. E aí você vai fazer esse papel, porque você vai ser o intelectual que você não achou. Sacou? Eu trago um pouquinho sobre lógica de métrica. Eu vou passar rápido, porque isso é babado, viu? Métricas são códigos, e a gente faz isso desde pesquisa de viés público a métricas das redes sociais, e isso afeta o turismo local, o turismo regional. As métricas são todos os códigos que dizem como a gente deve agir ou está agindo, e a inteligência artificial faz isso de forma política. Quanto mais você acessa alguns espaços de arquitetura, quanto mais você coloca a sua selfie que você estava no restaurante, mais você dá códigos para as inteligências e para as redes venderem seus dados. E ao mesmo tempo que eles vendem seus dados, eles fazem publicidade, porque a sua foto no restaurante é uma publicidade de turismo, mas ao mesmo tempo você deixa um código. Esse código vira número. Todos esses números dizem a relação material das pessoas com o espaço. E o que a gente costuma chamar na universidade é de metrificação. E a métrica não começa hoje, a métrica começa com os povos primários. A gente tem métrica nas paredes da Serra da Capivara, quando os homens pintavam a quantidade de animais que eles tinham. Isso são códigos métricos. E aí isso só vem se aperfeiçoando, porque a técnica e a tecnologia vai se adequar à necessidade do homem no seu tempo. Todos esses ciclos são métricas de redes sociais que a gente usa. E a gente deixa nosso histórico em tudo, inclusive na geografia da cidade. Aqui tem o lápis, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter usado em algum momento, ou quase todo mundo, que é o pessoal da academia, que normalmente usa, né, para preencher. Todas essas bolinhas são métricas, os acessos do YouTube são métricas, isso tudo diz sobre geografia das experiências humanas. O IBGE tem métrica, cada dado do IBGE, cada indicador do IBGE é uma experiência humana, da geografia afetiva humana. Todo o material do Instituto Brasileiro voltado para a escola, para ensino, para educação, para comida, é como a gente está condensando as nossas experiências culturais, nossas experiências e nossa relação com o espaço, material e imaterial. Isso tudo é turismo acessível. Se vocês têm esses dados, se vocês acessam esses dados, porque eles são públicos, boa parte deles, a não ser das redes sociais, por isso que a gente tem que lutar que as redes sejam regularizadas, porque eles são obrigados a dar esses dados. A gente vai conseguir produzir técnicas de conhecimento coletivo a partir desses dados para acessibilidade, para o turismo, para a educação. E esses dados aqui, por exemplo, do IBGE, do YouTube, esses que eu trouxe, todos esses estão disponibilizados gratuitamente. Os dados que vão ficar da gravação, a quantidade de acesso, o perfil dos acessantes, vão dizer quantas pessoas estão interessadas nesse assunto que vocês estão discutindo agora. E aí vocês vão conseguir mapear experiências de como produzir outros eventos, outras realidades e outras experiências na arquitetura, na geografia e no turismo. Aqui a gente tem o Instituto Renault, que é da Universidade de Oxford. Eles produzem mapas de métricas gigantescos sobre como a gente tem acessado as redes sociais e como as redes sociais têm afetado o nosso cotidiano. E isso daqui é um
dos prints, de milhares de prints de acesso que eles disponibilizam sobre dados de como a gente tem acessado as experiências coletivas. E uma parte inteira do estudo deles é voltado para como a gente vivencia as cidades, quem tem direito à cidade. E aí falar em direito à cidade é direito à acessibilidade das arquiteturas. Deixar de ser uma arquitetura hostil, limitadora, excludente, para ser uma arquitetura, uma geografia e um turismo acessível. E aí tem palavras-chave que são importantes para vocês começarem a pensar nisso, né? Já também caminhando para o final, que é mídia, literacia, letramento. Mídia é o sujeito, o dispositivo, mas também o ato. Literacia é a compreensão do ato de educação, de ser e não ser educado. Que isso pode ser educação formal ou educação popular. E letramento tem sido associado ao digital, mas eu acabei no começo da experiência provar para vocês que não necessariamente. Letramento não é necessariamente digital, letramento é sobre educação das práticas de. Aí pode ser pedagógica, pode ser arquitetônica, digital, letramento a partir da radiodifusão, dos modelos analógicos, dos modelos materiais, dos processos artísticos. Então é mais complexo. E aí tem uma expectativa e a realidade do mundo que a gente vive. A gente imagina que pensar acessibilidade para o turismo é pensar na rampa. E às vezes a gente pensa que pensar no letramento digital, no letramento comunicacional, é pensar no computador, no mouse, e a gente já imagina que o letramento é assim, ó. E a realidade é muito diferente. A gente imagina que todo mundo vai ter acesso ao 3D dos óculos super digitais da Apple. E às vezes a gente só precisa de um rádio. Então, esse viés de uma modernidade inevitável é uma mentira sistêmica para vender conteúdo, para vender produto. A modernidade é saber que qualquer pessoa deveria, inclusive por lei, ter acesso à educação, ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, ter acesso aos espaços públicos, porque a gente tem um cine-teatro, que é um dispositivo cultural, aí a gente recorre ao termo de dispositivo, que a gente não usa nenhuma palavra, nenhuma coisa, nenhuma cor, sem intenção. Dispositivo cultural é um processo de uso coletivo. Ele pode ser utensílio e ele pode ser dispositivo. E quem tem acesso ao Cine Teatro de Oeiras tem acesso à rampa, tem acesso a libras, tem acesso a braille, tem acesso a cadeira, tem acesso a audiodescrição, questões e mais questões. Então a expectativa e a realidade é muito distante. E aí eu tiro mais uma vez que a gente não percebe, mas a realidade está sendo atravessada pelo digital a tal forma que eu utilizei coisas que vocês provavelmente já viram no cotidiano na hora dessas intervenções e vocês não notaram. São memes de internet. As escritas são memes de internet. Ai, tô passada. Me conta mais. Miriam, cadê tua voz? E a realidade digital já atravessou a nossa realidade cultural, coletiva, massiva, já se condensou e a gente nem percebeu. E a gente acha que o digital é ontológico. Aqui eu trago atos, e eu vou passar rápido, porque eu acho que eu estou me estendendo muito, que é um ato de pensar a comunicação pela rádio. Olha o tanto de gente que trabalha para produzir rádio e TV. Aí a gente diz, nossa, como é que a pessoa não produziu uma coisa inclusiva? Olha o tanto de camada só para sair uma notícia. É muita gente. Então, todas essas pessoas são letradas. Todas essas pessoas estão acostumadas a produzir comunicação inclusiva, elas foram educadas a produzir comunicação inclusiva, elas sabem produzir comunicação inclusiva. Aqui tem mais outra camada de gente que produz. E essas pessoas elas têm que ter letramento. Por exemplo, o jornalista vai ter que acessar vocês do turismo para começar a produzir um outro modelo de turismo, de comunicação para turismo. A mesma coisa com o pedagogo, com o estudante de Libras, com o estudante de letras nacional, internacional.
com os povos originários para produzir outra comunicação. Aí o repórter chega lá e faz uma pergunta imbecil e a gente não sabe por que é, mas olha o tanto de gente que tem que ser letrada. E aí tem o ato 2, que é importante para vocês. Aí agora eu vou falar para vocês. Quer produzir comunicação inclusiva? Quer produzir comunicação digital inclusiva? Quer produzir uma arquitetura, uma geografia e também um turismo? Precisa de organização, é montar os fichamentos, é montar as categorias de documentação, porque você não pode chegar para as pessoas de qualquer jeito, você não pode chegar para o jornalista de qualquer jeito, você não pode chegar na internet dizendo uma inverdade. É comprometimento com a documentação bibliográfica, com a documentação pessoal, com a documentação do sujeito que produz, mas do sujeito acessado. As documentações de obras, isso vai de obra literária, de obra arquitetônica, de obra de acessibilidade, de obra de urbanismo. Tudo isso disponibilizado nessa máquina, que é o terror de todo universitário, mas é uma revolução para todo pesquisador, porque quando você tem acesso a isso aí, você encontra tudo de todo mundo, você sabe até se a pessoa fez o cabelo e a escova, né? Se ela saiu de cabelo com a prancha e buta, que é o CNPq e o Lattes, e pensar em clipping, que é pensar em o que saiu da nossa produção e como acessou a sociedade, como a sociedade reconhece essa produção científica, mas essa produção também arquitetônica e geográfica, esses afetos, porque entendendo os afetos, a gente vai começar a pensar a realidade delas. Que aí é o retorno social, o que saiu na comunicação e como foi recebido na comunicação, para só assim a gente melhorar também, né? E tem a janela da utopia que eu estava falando sobre Galeano, que é pensar essa utopia como um motor, uma ideia sobre o futuro, sobre uma realidade possível, sobre uma educação possível, sobre uma comunicação possível, sobre o uso dos dispositivos e sobre os usos da ciência para todos. De forma laica, hegemônica, coletiva, horizontal e independente do tempo e espaço, que é uma das grandes vantagens da era digital. E também pensar em Paulo Freire, né? Não adianta eu ter falado tudo isso se a gente não praticar no cotidiano, né? Verbalismo sem ação é sem espírito, sem vida. E aí Paulo Freire é um grande expoente para pensar essas experiências. E se alguém tiver mais alguma questão, a hora é agora, porque eu estou minimamente encerrando a minha fala. Oi. Referência eu vou disponibilizar para depois para todo mundo que quiser esse monte de texto aqui, ó, um monte de link, um monte de coisa, e tem mais referência, e tem mais referência, e também tem bem-vindo ao saque universitário, né? Se tiver questões, pode ser falado aqui, pode falar depois, pode falar nas minhas redes sociais, no meu e-mail, a gente responde na medida do possível, porque o universitário não tem muita vida. E eu queria que vocês apontassem o celular de vocês e respondessem, porque eu também só vou melhorar como um professor educador se eu tiver um retorno dos alunos. Então é importante que vocês me deem esse retorno para me entender como é que eu fui hoje